No encontro anterior, pessoal, a gente viu algumas questões. Nós trabalhamos com 3 das questões de equivalência do livro, mas há 2 outras questões aí na lista que a gente não tinha corrigido ainda, né? A gente não tinha mostrado a correção comentada delas. É a questão número 1 e a questão número 5. É isso mesmo? É isso mesmo. Questão número 1 e a número 5. Então, nós vamos à questão número 1. Só que para a gente se situar, até para vocês perceberem como é que será daqui para frente. Nós estamos concluindo, eu acredito que mais 1 ou 2 encontros a gente conclui raciocínio lógico argumentativo. E aí, para quem deseja fazer o curso de raciocínio lógico matemático, aí já vai me avisando para a gente marcar os dias dos encontros para o raciocínio lógico matemático e em seguida raciocínio lógico espacial, tá? Para quem não viu a primeira explicação, a introdução do curso, veja bem, a gente pode dividir em 3 grandes ramos o raciocínio lógico. A gente pode dividir em raciocínio lógico argumentativo, raciocínio lógico matemático, ok? Lembrando que quando o edital pede raciocínio lógico matemático, na verdade ele está cobrando o argumentativo e o matemático junto, tá? Exatamente. E o raciocínio lógico espacial. Então a gente vai concluir nesse mais 1 ou 2 encontros, a gente conclui o estudo de raciocínio lógico argumentativo. Claro, neste tempo não deu para estudar tudo de raciocínio lógico argumentativo. Obviamente teria que ter um curso com muitas horas, né? Mas já deu para vocês terem uma ideia. A gente trabalhou aqui questões realmente marcantes e que já deu para perceber que estão conseguindo resolver outras questões aí. É uma pena que eu não tenho tempo de resolver tantas questões que vocês me enviam, né? E por razões contratuais eu nem devo fazer. Mas observe. Argumentativo, matemática e espacial. O raciocínio lógico espacial, então, a gente vai ver o matemático, a gente vai trabalhar com probabilidade, a gente vai trabalhar com desde porcentagem na lógica até probabilidade, passando aí por muita coisa. E depois a gente vai ter um terceiro curso, e aí quem se interessar, depende se o seu concurso vai cobrar, de raciocínio lógico espacial. O raciocínio lógico espacial, muitas vezes o edital não traz o nome raciocínio lógico espacial. Ele diz apenas que o trabalho será com figuras, com sequências numéricas, e assim por diante, né? Exatamente. Em geral, os concursos para a polícia costumam cobrar muito o raciocínio lógico espacial. Você precisa ter é bem diferente do argumentativo e do matemático, né? Você precisa ter, assim, uma habilidade em identificar desenhos, encaixes, etc. E por incrível que pareça, a gente tem métodos para poder resolver essas questões. Então, já estou dizendo aí que após o argumentativo a gente vai ver o matemático e depois o raciocínio lógico espacial. Mas vamos à nossa questão aqui, para a gente concluir. Dizer que Ana não é alegre ou Beatriz é feliz do ponto de vista lógico o mesmo que dizer. Nós vamos corrigir a número 1 e a número 5 e no próximo encontro a gente vai trabalhar com tautologia. Até que enfim tautologia, né? Ok. Então, dizer que Ana não é alegre ou Beatriz é feliz do ponto de vista lógico o mesmo que dizer. Mais uma vez, mais uma questão cobrando equivalência de proposições cobrando equivalência dentro de condicional. Olha, preocupem-se bastante com condicional, né? Vamos por aqui a frase?
Ana não é alegre ou Beatriz é feliz? Ana não é alegre ou Beatriz é feliz. Bem, quem assistiu às aulas anteriores não vai ter dificuldade, né? Quem participou das anteriores não vai ter dificuldade. Essa questão é muito simples. Observe. Primeiro passo, o que eu devo fazer para resolver uma questão que traz equivalência de proposições? Exatamente, eu preciso ver a estrutura da questão. Não tentem resolver a olho nu, por favor, não tentem, tá? Em geral, parte para esse tipo de coisa quem não tem conhecimento, quem não fez um curso de raciocínio lógico, né? Quem não conheceu o Jusilândio, né? Então, observem, Ana não é alegre. Então nós temos aqui o que, pessoal? Nós temos aqui P, né? Na verdade nós temos a negação de P, nós temos não P aqui, não é isso? Todos já estão carecas de conhecer isso aqui. E nós temos aqui ou, que é uma disjunção, não é? Muito fácil essa questão. É fácil para quem realmente já conhece condicional. E a segunda, Beatriz é feliz. Beatriz é feliz, vamos chamar de quê? O que nós temos aqui? Nós temos, vou colocar aqui embaixo, a negação de P em disjunção com Q. A negação de P em disjunção com Q. É isso que nós temos. Aí o autor pede, o autor da questão, esta questão da ESAF, pede que você escolha a alternativa que contém uma sentença equivalente à sentença dada, tá? Essas questões são tradicionais. Se o seu concurso, se o seu edital está cobrando lógica argumentativa, se o seu edital está falando de lógica de primeira ordem, etc, etc, papapá, e se refere à lógica argumentativa, né? Certamente você terá uma questão, bom, certamente você terá a questão com lógica, com equivalência, tá? Equivalência. A gente não viu exatamente, a gente não chamou de lógica de primeira ordem, né? Quando viu. Ok. Não se trata disso aqui, aí já é outro conteúdo, vamos deixar para depois. Observe, então, a negação de P em disjunção com Q, pessoal, na verdade, né, para quem memorizou, eu disse que não precisava, mas para quem memorizou, esta estrutura aqui, ela na verdade, uma das formas de equivalência da condicional. Não é isso? Observe. Imagine uma condicional qualquer, P em condicional com Q. Estamos repetindo, né? Essa redundância, essa repetição é interessante para que vocês fixem o conteúdo. Às vezes eu recebo e-mails, o aluno não tem coragem de falar durante a aula, né? Está com medo de brigar comigo e diz, professor, o senhor repete muito, tal, etc. Isso é para fixar. É engraçado como tem gente que não concorda, mas isso é para que você fixe o conteúdo, né? Ok. E vamos mais uma vez, gente. Nós temos duas formas de equivalência da condicional. Nós temos a primeira, que é a proposição contrapositiva, onde eu nego a segunda proposição, eu nego o quê? Incondicional com a negação de P. Ok? Eu nego o segundo incondicional com a negação do primeiro. Esta aqui é a proposição contrapositiva. E tenho também a negação da condicional, que é justamente isso aqui. A negação da primeira proposição simples em disjunção com a afirmação da segunda. Ora, pessoal, veja bem, quando o autor nos dá, né? Não é o caso aqui, mas quando o autor nos dá, como vimos em questões anteriores, uma questão cuja estrutura é esta aqui, uma condicional que nós chamamos de condicional pura, né? Não há negação, não há nada, condicional pura. Quando nós temos P em condicional com Q, ora, qualquer
sentença equivalente à sentença dada nesta estrutura, terá que ter uma dessas duas estruturas aqui, que eu vou chamar de estrutura A, que é a proposição contrapositiva, e a estrutura B, que é a negação da condicional, ok? Então, como a gente viu em algumas questões, se você tem uma condicional e o autor da questão pede que você aponte uma proposição composta, uma sentença equivalente em uma das alternativas dadas, você vai procurar uma alternativa que contenha uma sentença que tenha uma dessas duas estruturas aqui, né? Ou a proposição contrapositiva ou a negação da condicional. Ok. Mas às vezes acontece o contrário, e é o que acontece com essa questão aqui. O autor da questão pode trazer uma dessas estruturas aqui, que eu chamei de A e B, né? Ele pode trazer uma sentença estruturada em proposição contrapositiva, que é a estrutura da letra A, ou ele pode trazer, por exemplo, uma sentença estruturada em negação da proposição, que eu chamei aqui de estrutura B, e pedir que você encontre a forma de equivalência. Está entendendo? É o caso aqui dessa questão. Ora, o autor mostra justamente uma sentença que está na forma estrutural de uma negação da proposição, como vimos na aula anterior. Ele mostra uma sentença que está estruturada em a negação de P em disjunção com Q. O que nós fazemos então? Nós sabemos, ora pessoal, se a negação de P em disjunção com Q é equivalente a P em condicional a Q, a recíproca é verdadeira. P em condicional a Q será equivalente à negação de P em disjunção com Q. Então, o que acontece? Vamos formar então esta sentença? Bom, se a P em disjunção, se a P em condicional a Q, vai ser o quê? Se Ana é alegre, está afirmando, se P não é Ana, Ana é alegre é P. A negação de P, Ana não é alegre. Então, a sentença resultante, né, será a afirmação de P em condicional a Q, ou seja, se condicional. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Letra C, não é isso? Exatamente. Né? Letra C. Se Ana é alegre, então Beatriz é feliz. Letra C. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Observe aqui que na letra C, se Ana é alegre, então Beatriz é feliz, nós temos uma condicional pura. Nós temos P em condicional a Q. Isto é equivalente à negação da condicional. Né? Eu acho que não é necessário eu repetir aqui negação da condicional. Mas como? Né? Apesar de algumas críticas, o professor Jusilândio prefere ainda seguir o método da redundância da repetição, que alguns acham desnecessária, né? Mas eu julgo necessária para fixar o conteúdo, principalmente se tratando de lógica, né? De lógica. Quem estudou comigo outras disciplinas vê que, por exemplo, quando eu estou ensinando língua inglesa para concursos, eu não repito tanto, né? Mas em lógica e em matemática eu prefiro a repetição. Então vamos lá. Gente, isso aqui, a letra B aqui, a estrutura B, é a negação da proposição. Como é que a gente chega a isso aqui, para evitar memorizar? A gente nega a negação da condicional. Eu acabo falando da proposição. Negação da condicional. A gente nega a condicional e depois nega o resultado, né? Então, como é que eu nego uma condicional? Eu afirmo a primeira, que é P, troco o sinal de condicional para conjunção e
nego a segunda. Então é P incondicional com a negação de Q. Ok. Agora eu vou negar tudo isso aqui. Vou negar tudo isso aqui. Eu faço isso, olha. Nego tudo isso aqui. Nego P incondicional com a negação de Q. Observe. A negação de P é não P. Troco o sinal de conjunção para disjunção, né? A gente nega a condicional como disjunção, mas todos os demais conectivos a gente nega com condicional. Desculpe. A gente nega a conjunção com disjunção. A gente nega a conjunção com disjunção, mas todos os demais conectivos a gente nega com conjunção. Então, a conjunção nega todos os demais conectivos, mas não nega a si mesma. Então, a gente nega uma conjunção com disjunção. A negação de P é não P, a gente troca de conjunção para disjunção. A negação da negação de Q, não, a gente corta, fica Q, né? Afirmando Q. Então, está aqui. Por isso que a gente chama de negação da condicional, essa forma de equivalência. Porque você nega a condicional e depois nega o resultado para achá-la. Então tá aí, nós vamos à segunda, na verdade a próxima, né? Que é a questão de número 5.